dia, bom sábado você que nos assiste. É com muita alegria que nós o recebemos aqui no nosso programa Conexão 7. Estamos aqui estudando a segunda lição da nova temporada, que durante esse trimestre nós vamos estudar sobre o livro de Atos dos Apóstolos. Nós temos aqui dois convidados muito queridos, o pastor Paulo Silas, recém-formado. Bom tê-lo aqui conosco, Muito viu, obrigado, pastor é um Paulo? prazer. E também o professor Juliano, que já esteve aqui conosco outras vezes. Muito bom poder compartilhar essa lição com vocês, Nós viu? que agradecemos. Só lembrando que você pode acessar as nossas lições através do site do mais.cpb.com.br e também pelo facebook.com/conexão, o número 7, Curitiba. Para iniciarmos então o estudo dessa lição, vamos pedir a direção de Deus e eu peço que o pastor Paulo faça uma oração para a gente, por favor. Vamos orar então. Santo Pai que estás nos céus, muito obrigado porque o Senhor é tão misericordioso para conosco e nos dá a oportunidade de falar com o Senhor através da oração. Estamos aqui, Senhor, reunidos para estudar a Tua Palavra. Eu quero te pedir, Pai, que nos ajude a entender o que o Senhor quer nos mostrar através desse guia de estudo, Senhor. Por favor, vem estar com as pessoas que estão conosco aqui assistindo. Vem estar com cada um de nós, Senhor, perdoando os nossos pecados também e nos dando, Senhor, a clarificação deste tema, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Nós vamos estudar sobre o Pentecostes. Na semana passada, a gente já viu como Deus preparou as pessoas para essa ocasião, né? E eu gostaria só de ver com você da onde surgiu essa palavra Pentecostes aqui, que a lição ela fala para a gente. Diz o seguinte, a palavra Pentecostes vem da palavra Pentecosté, que é o nome grego para a festa das semanas, também conhecida como a festa das primícias. O termo significa 50º e deve seu uso ao fato de que a festa era celebrada no 50º dia a partir da oferta do feixe da cevada, no primeiro dia após a Páscoa. Então aqui, ó, a gente sabe que foi uma ocasião impressionante, né? Onde 3.000 pessoas foram batizadas ao mesmo tempo, né? Foram convertidas ao mesmo tempo. Até para nossos dias, né? Que assim, a nossa população é muito maior, 3.000 pessoas, né? É maior do que o número da nossa igreja central. Imagina naquela época que a população não era tão grande assim, né? Foi um fato impressionante. E algumas pessoas até acreditam que foi a partir desse momento apenas que o Espírito Santo começou a atuar, o que a gente sabe que não é verdade, né? Sim. O Espírito Santo sempre esteve entre nós. Mas quando Jesus ascendeu ao céu, e a gente também viu isso na semana passada, ele deixou o Espírito Santo no lugar dele, né? Para que atuasse nas pessoas. E eu queria, Juliano, que você falasse para a gente como que foi essa vinda do Espírito. Mônica, é interessante que a festa, esse evento, né, divino, acontecer justamente coincidindo com o calendário da festa judaica de Pentecostes, mostra como tinha um caráter profético, né? Um caráter muito mais abrangente do que simplesmente festas anuais do povo de Israel. Cada uma delas apontava para um dos marcos do plano da salvação. E como você disse muito bem, Mônica, é importante que todos nós possamos entender que o Espírito Santo ele atua no planeta Terra desde a criação. Sim. Né? Gênesis diz que o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E quando nós vemos os profetas do Antigo Testamento, iluminados por quem eles faziam, escreviam e tinham aquelas revelações, Sim. né? Quantas obras milagrosas, com que poder Moisés abriu o Mar Vermelho, com que poder Moisés transformou as águas do Egito em sangue. Claro que pelo poder do Espírito Santo. Mas o derramamento especial do Espírito Santo acontece no Pentecostes para sinalizar uma promessa de Jesus mesmo, feita lá em João capítulo 14, Evangelho de João capítulo 14, do verso 16 ao verso 20, onde ele diz exatamente isso que você acabou de mencionar. Ele promete que ele deveria subir ao céu para então enviar um outro Consolador. Né? E é interessante também, Mônica, que esse evento ele é precedido de um período de profunda meditação. Esse evento é precedido de um evento de contrição de pensamento, de coração, de oração, de súplica, de busca
dos apóstolos, né? A gente vê em toda a narrativa dos evangelhos os apóstolos sempre tentando a primazia, sempre tomando iniciativas, na maior parte das vezes equivocadas. Sim. E o que Jesus pediu para eles? Esperem, orem. Não façam nada sem a orientação e o poder e as habilidades e a capacitação que vocês vão receber do alto. E mesmo assim, é interessante, Mônica, que o único evento, a única decisão que eles tomam ali, nesse período que antecedeu o derramamento do Espírito Santo, ao que parece foi uma decisão precipitada. Quando a gente lê ali o livro de Atos, a gente percebe que eles fizeram ali a escolha do novo apóstolo. Por sorteio, né? Por a sorteio, gente viu isso né? semana passada. Que deveria substituir exatamente o Judas Iscariotes, né? Mas a gente vê que alguns capítulos adiante, o apóstolo que Deus havia escolhido era Paulo, não era Matias. Sim. Né? Mas eles respeitaram, na medida que a sua humanidade tornou possível fazer, respeitaram. E o derramamento do Espírito Santo nessa ocasião, Mônica, com todos aqueles sinais, né, aquele vento veemente, você vê que não é só uma coisa assim interna, Deus fez questão de dar sinais visíveis para que ficasse muito latente, muito gravado na memória deles e na tradição cristã. Que fosse um marco, né? Que fosse um marco. E esse evento marca duas coisas. A glorificação de Jesus no céu, a aceitação do seu ministério intercessor. Lembre-se que Jesus havia dito que ele rogaria ao Pai, ou seja, significa que o Pai estava atendendo a intercessão, aceitando a intercessão de Jesus, e marca basicamente o nascimento da igreja cristã. Então foi um período assim, um dia para ficar na história de toda a eternidade. É verdade. Pastor Paulo, aqui, o próximo tópico que a lição fala é sobre o dom de línguas, né? Sim. E algumas pessoas, elas tratam esse assunto de uma maneira um pouquinho equivocada, né? Eu gostaria que você esclarecesse isso para a gente. Então, Mônica, esse realmente é um tema assim que traz alguns debates, né? E com todo o carinho que nós temos pelos irmãos que pensam assim, a Bíblia ela deixa claro quando acontece esse movimento em Atos 2, porque ali fala que existiam muitas pessoas de vários lugares, né? Era uma celebração em Jerusalém, então vinha pessoas de vários cantos. Vamos contextualizar aqui, pessoas que estão vindo lá do Rio de Janeiro, pessoas que estavam vindo lá da África, pessoas que estavam vindo lá da Europa, e cada um ali falava uma língua. Sim. Né? E o propósito de Cristo, de Deus, era que as pessoas conhecessem o Evangelho, conhecessem o porquê que ele tinha morrido na cruz, o porquê eles eram tão importantes para Deus. E aí em Atos 2 aqui fala que o Espírito foi manifestado para dar início à missão mundial da igreja, né? E isso era necessário para que atravessasse as barreiras culturais. Para que todo mundo entendesse. Para que todos entendessem. Então o Evangelho é simples. Entendeu? Só que a linguagem ela precisa ser uma linguagem acessível a todos. Não é uma coisa exclusivista, não é uma coisa só para um povo exclusivo, né, para uma etnia exclusiva. Não, é para todos. Deus morreu por todos, Jesus morreu por todos. Né? Isso me faz lembrar assim, de uma experiência que eu tive, porque é interessante quando Deus ele usa as pessoas. Eu tive uma experiência muito, muito interessante uma vez, que rapidinho contando aqui, que eu estava comportando, a comportagem é um projeto que a gente faz nas férias para pagar os estudos. Eu estava saindo de Foz do Iguaçu, que eu tinha acabado o projeto lá, e estava indo para o Rio de Janeiro. E nisso eu entrei no avião e no meu lado sentou um indiano. A família estava de férias ali, aqui no Brasil, e estava indo conhecer o Rio de Janeiro. E aí, o momento que ele sentou do meu lado, a primeira palavra dele, a gente começou a conversar. Eu tenho uma dificuldade, é um grande desafio meu de falar inglês. Eu tenho um sonho de pregar inglês até um dia. Mas a gente tem um inglês mais ou menos assim, né? Só que aquele dia, assim, eu fiquei... Foi muito interessante a experiência, Mônica, porque eu sentei do lado dele e a gente foi de Foz do Iguaçu até o Rio de Janeiro conversando. Eu não sei, do Espírito Santo, naquele dia ele me usou.
É uma experiência que marcou muito a minha vida, porque eu pude falar de Deus para ele ali, pude falar do projeto da comportagem, o que eu fazia. Se eu tivesse os livros ali, ele ia comprar. Deu uma oferta para ele. Né? E aí estava a esposa, a filha nas poltronas da frente, e me apresentou, chegamos lá no aeroporto, descemos e tiramos foto, ele me convidou para... Ele mora 15 anos na Austrália. E assim, naquele dia, eu pensei assim, Senhor, o Senhor, ele tem condição de usar um pecador como eu para falar alguma coisa para aquele homem, e eu pude deixar conversar com ele. Então aquele dia mostrou assim, é possível sim o Espírito Santo se manifestar hoje. Entendeu? Porque eu sem falar inglês, aquele dia a gente foi conversando de Foz do Iguaçu até Rio de Janeiro. É interessante o ponto que o pastor abordou, porque mostra justamente a essência do dom de línguas, que é a essência do idioma. Exatamente. Novos idiomas, não são línguas estranhas. Muito pelo contrário, essa tradição que infelizmente é chamada glossolalia, né? Aparece em algumas igrejas, de que o dom são línguas misteriosas, indecifráveis, línguas de anjos, e cada um tem uma interpretação. Sim. Mas o que a Bíblia apresenta como dom de línguas é justamente a inteligibilidade. Sim. Né? Se não houver compreensão, não há propósito, né? Inclusive o apóstolo Paulo, Mônica, mais tarde ele vai explicar, ele dedica uma grande porção do livro de 1 Coríntios, que era uma igreja que tinha muita dificuldade de entender isso, só falando de dons, né, pastor? Sim. 1 Coríntios 12, ele fala de todos os dons. Sim. 1 Coríntios 13, ele fala do maior dom, do dom supremo, que é o amor. E 1 Coríntios 14, ele fala do dom mais mal compreendido, que era justamente o dom de línguas. Sim. Né? Então, era um tema importante para que as pessoas entendessem. E naquele contexto de Atos, cada um os ouvia falar na própria língua. Sim. Né? E as pessoas até achavam que eles estavam embriagados, né? Quem estava vendo o contexto de fora, não, mas eles estavam recebendo ali o Espírito Santo. E uma curiosidade é que esse dom seria mais dom de ouvido do que de língua. Né? É verdade, né? É verdade. Porque eles falavam no seu próprio idioma, as pessoas que os ouviam no seu idioma. Sim. Né? Interessante. E uma coisa interessante, né, Juliana, assim como o pastor Paulo até comentou, com tudo isso eles ainda foram acusados, né, de embriaguez, né, porque com certeza foi uma coisa muito estranha, e até um fato interessante que fala que foi pela manhã, né, ela é pelas 9 horas da manhã, é difícil uma pessoa estar embriagada às 9 horas da manhã. Mas o Pedro, ele aproveitou para fazer um sermão, né, e eu queria que você falasse sobre isso. Sim, ele inclusive ele utilizou essa acusação como introdução à sua mensagem, ele teve uma inteligência espiritual muito grande. Sim. É interessante que esse fenômeno sobrenatural, que qualquer um de nós presenciaria e teria certeza de que a atuação de Deus estava presente, os incrédulos duvidaram. Né? E isso mostra que os sinais, eles só servem para aqueles que já têm fé. Para aqueles que não têm, como diz aquele ditado, o mesmo barro que amolece a cera e endurece o barro. Sim. Né? O mesmo barro, não, perdão, o mesmo sol. O mesmo sol que amolece a cera e endurece o barro. Então, os incrédulos, a Bíblia diz que as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Né? E aqueles homens estavam achando desculpas para não acreditar. Né? E Pedro toma exatamente esse gancho e faz ali um sermão ao mesmo tempo profundo e muito simples e muito breve. Às vezes a gente pensa que para converter uma pessoa é necessário muito tempo, uma série de estudos longa e tal. E Pedro, em apenas uma mensagem, que se você ler ela pausadamente, você demora ali uns 3, 4 minutos no máximo. Um sermão breve, né? Mas Pedro, ele pega esses elementos, aquele momento histórico que as pessoas estavam presenciando, faz uma ponte com as profecias, linkando isso, que aquilo era um cumprimento de algo que já havia sido predito por tantos profetas, e ele faz uma ponte com o passado e uma ponte com o futuro, ligando aquele presente ali, porque ele, ao mesmo tempo, ele está dizendo que ali começavam os últimos dias, previstos pelo profeta Joel. Então, a gente observa assim que diferença o Espírito Santo faz na vida de alguém. Sim. Né? Esse Pedro que antes era um covarde, um Pedro dissimulado, um Pedro que negou Jesus, um Pedro que vivia disputando a liderança, um Pedro relativamente temeroso. Emocionalmente instável, né? Agora esse homem se levanta no meio de uma multidão e lembre-se, isso aqui havia passado apenas 50 dias da Páscoa. Jesus não havia completado 2 meses da morte de Cristo. Era muito recente, muito recente, aquele ódio contra Cristo ainda estava muito presente, aquela intolerância dos fariseus ainda estava palpável no ar. Então ele teria todos os motivos para se esconder. O velho Pedro teria feito isso. Teria, sim. Né? Ele teria se escondido, ele teria negado, ele teria
fugido, mas esse novo Pedro, que é fruto da obra do Espírito Santo, ele se levanta corajosamente e fala para uma multidão. Se eu estou certa aqui, Juliano, esse sermão ele está no livro de Atos, capítulo 2, versículos 22 a 32. Exatamente, não é isso? Então, se alguém que está em casa depois quiser ler, né, eu acho que é muito interessante, né? O segundo capítulo de Atos, dos versículos 22 até o 32. Até o 32. Eu queria destacar algo interessante aqui que eu achei interessante no estudando a lição, no guia de estudos, que Pedro ele se levanta assim com um senso de urgência. A mensagem é uma evidência assim desse senso de urgência que ele precisava falar aquilo ali. Uma das aulas que eu tive, um professor chamado Rodrigo Silva, ele colocou um termo que eu achei bem interessante, que é no termo hebraico Hutzpah, que é um termo assim que você precisa proclamar o evangelho com urgência, com intrepidez, ousadia, né? Hutzpah, ser ousado. Ele fez a alusão a Jacó quando estava lutando lá com o anjo lá, com o próprio Deus, e ele não queria deixar o anjo ir embora sem ter a bênção, né? Hutzpah, Hutzpah. Entendeu? Então, Pedro, nesse cenário aqui, ele se levanta com intrepidez, com ousadia, diante do cenário, como o Juliano colocou aqui, né? 50 dias, né? Era uma coisa recente que tinha acontecido ali, né? Pessoas que tinham acusado Jesus, né? Pessoas que estavam ali também contritas, era um misto de sentimentos ali. Pedro se levanta, falando desse Deus imbuído do Espírito Santo, porque quando você está com imbuído do Espírito Santo, você tem coragem, você tem intrepidez, você não tem medo. Às vezes a gente encontra situações, Mônica, Juliana, que você está em situações do teu cotidiano, num supermercado, num banco, e você tem a oportunidade de falar, mas falta aquela coragem, né? E, não, Pedro aqui. De ficar pensando o que os outros vão pensar de mim, né? Pensar de mim. Eu queria que você aproveitasse e falasse, Pastor Paulo, sobre a exaltação de Jesus, que isso aqui é um ponto extremamente importante, né? Sim. Essa é uma parte que pertenceu ao terceiro discurso de Pedro, né? E lá em Atos 2, né, você pode conferir na sua Bíblia, 2, 33 a 36, fala que era necessário que Jesus morresse, né, ascendesse ao céu, e essa exaltação de Cristo era condição, né, para a vinda do Espírito Santo, pois significaria a aprovação de Deus da sua obra na cruz. Então, isso precisaria acontecer, né? Eu gostaria de compartilhar com vocês aqui um trecho do Guia de Estudos que diz assim: a morte de Jesus era necessária não só para redimir o ser humano, mas também para vindicar o nome de Deus e expor Satanás como um impostor. Né? As pessoas precisam saber que o sangue de Jesus ele tem muito valor. Sim. Tem muito valor. Né? Jesus ele morreu por todos. Né? E Jesus precisava ser exaltado então nesse momento para valer o sacrifício dele. Tá certo. Juliano, o último tópico que aparece aqui fala sobre as primícias, né? E pode ser um termo muito estranho para algumas pessoas. Eu queria que você explicasse o que isso significa. Então, Mônica, a própria origem da festa dos Pentecostes, porque era uma festa, era um feriado, que ocorria exatamente 50 dias depois da Páscoa, tinha a ver com as primícias. As primícias eram os primeiros frutos da terra que eram colhidos. Então, aquele agricultor que durante tanto tempo, pacientemente, acompanhou todo aquele processo, e hoje com a tecnologia agrícola, com as sementes aí programadas para crescer rápido, é muito mais rápido, mas naquele tempo era muito mais difícil, muito mais lento, muito mais penoso o trabalho na agricultura. Então, o agricultor tinha que confiar, tinha que orar, tinha que esperar pacientemente até que o fruto do seu trabalho aparecesse e estivesse pronto para ser colhido. E como comemoração e gratidão a Deus, ele pegava ali, aquele que plantava trigo pegava os primeiros trigos, né, as feixes de trigo colhido, aquele que plantava frutas fazia a mesma coisa, aquele que plantava cevada, enfim, os cereais todos ali. E eles então apresentavam a Deus como a gratidão, falando assim: olha, o fruto do meu trabalho só está aqui porque foi o Senhor que o abençoou. E eu lhe ofereço esses primeiros frutos. Então ficava em geral para consumo do templo,
para consumo dos levitas, dos sacerdotes, né? Para sustentar a obra de Deus na terra. Então, esse termo, as primícias, ele na verdade também é simbólico e profético, porque naquele sermão de Pedro, naquele dia ali, foram batizados de uma só vez 3.000. Esses 3.000 simbolicamente são as primícias de todos os salvos que viriam se converter pela pregação evangélica em todos os tempos, né? E aqueles ali eram os primeiros frutos. Então, essas primícias são a prova de que o ministério de Cristo continuava. O ministério de Cristo não tinha sido só terreno, ele ainda tinha uma parte importantíssima no céu, e ele continuaria. E Cristo continuaria presente aqui na terra, na pessoa do seu Espírito, na pessoa do Espírito Santo. Então, basicamente, a pregação de Atos, em especial ali, naquele trecho que se encontra no livro de Atos, capítulo 2, verso 38, respondeu-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Então aqui está a obra completa da salvação. Um arrependimento que não é apenas uma tristeza, um remorso pelo pecado. Esse arrependimento é uma conversão, é uma mudança. Uma mudança, né? Uma mudança de rumo. Uma Afastar, mudança, né? Afastar, mudar a rota, né? E como prova visível, como declaração pública de fé desse arrependimento, então, o batismo, que é a morte, é o sepultamento para a velha vida e o nascimento de uma nova vida. E então, isso traz na vida do cristão, na vida daquele que aceita a mensagem, a remissão, que nada mais é do que um outro nome para o perdão. Né? Então a obra do Espírito Santo se torna completa. Tudo aquilo que Cristo fez nas suas pregações, toda aquela obra de salvação, de cura, de expulsar demônios, de ressurreição, aquilo ali eram apenas sinais do que Cristo desejava fazer em toda a humanidade, através do seu Santo Espírito. Então a salvação que foi inaugurada pelo ministério público de Jesus, foi consumada na sua morte, na sua ressurreição, na sua glorificação, continuava agora na vida de todo aquele que aceitasse. E lembrando que isso vale para nós até pra hoje, nós né, até hoje. Juliane? A gente já chegou aqui no final de tudo e, Pastor Paulo, eu queria começar com você. De tudo que você estudou durante essa semana, o que você gostaria de deixar como uma mensagem principal para aqueles que nos assistem? Eu penso que nós estamos vivendo nos últimos instantes dessa terra. Então, existem algumas coisas assim, urgentes que a gente precisa fazer. Primeiro, se reconciliar com Deus. Né? Se reconciliar com Deus, entender desse sacrifício dele, entender que nós podemos ser batizados pelo Espírito Santo e ser também canais de condução para outras pessoas conhecerem esse amor de Jesus. Então, nós temos urgência em ter esse derramamento do Espírito Santo em nossa vida, esse clamor por isso, né? E urgência também de proclamar isso, né? Uma coisa que me chamou muita atenção, Mônica, Juliano, e eu gostaria de compartilhar com você que está assistindo aqui também, é que esse senso de urgência precisa acontecer agora. Né? A gente está esperando o quê? Jesus voltar. Né? A situação do mundo está aí, mostrando para a gente que estamos nos eventos finais. E a lição colocou aqui 3 coisinhas que me chamam muita atenção. Né? Enquanto as pessoas esperavam ali o derramamento do Espírito Santo, eles oravam e estudavam as Escrituras. Eles estavam ali com um propósito, reunidos ali com um propósito. Então, o que nós podemos fazer hoje? Né? Orar e estudar. A mesma coisa. A mesma coisa. Entendeu? Então, assim, a gente não pode ficar analfabeto espiritual, ser analfabeto da Bíblia. Então, assim, a Bíblia está acessível à nossa disposição. Aqui está o guia. Né? Então, eu acho que a gente precisa, tenho certeza que nós queremos receber o batismo do Espírito Santo, e nós precisamos perseverar, orar e estudar. Amém. E para você, Juliano? Mônica, a Bíblia diz, inclusive muito destacadamente no livro de Hebreus, ali na Galeria dos Heróis da Fé, no capítulo 11, de que aquelas histórias que ali estão para o nosso exemplo, para a nossa instrução, né? Para o nosso testemunho. A Bíblia chega a mencionar, dizer que nós estamos cercados de uma grande nuvem de testemunhas, né? Mas é impressionante que na vida de todo personagem bíblico, tão fracos, pecadores, frágeis como nós somos, a gente vê um ponto da virada, um ponto de conversão, onde houve um encontro com Deus,
onde eles buscaram, né, como Jacó, muitas vezes com luta, com lágrimas, com dor, eles buscaram, eles não se acomodaram com a situação de miserabilidade que eles viviam. Eles buscaram e Deus atendeu. A Bíblia diz que Deus não está longe de cada um de nós. Se nós buscarmos, Ele se deixará nos encontrar. Na verdade, Ele que nos busca, né? Mas eu acredito que esse, como o pastor falou, é a maior de todas as nossas necessidades. A busca pelo Espírito Santo. Porque a gente luta por tanta coisa. A gente luta por se disciplinar. A gente luta por ser um cristão melhor, um marido melhor, um pai, uma esposa melhor, um filho melhor. A gente luta para ser pontual na igreja, a gente luta por coisas que na verdade seriam naturais e não seria uma luta se o Espírito Santo conduzisse a nossa vida. Então, eu acredito, e essa lição me ajudou muito a lembrar disso, que a maior e mais importante busca que nós temos é a busca pelo Espírito Santo. Que com ele Deus nos trará todas as outras bênçãos e tudo aquilo que a gente precisa. Que a gente possa se lembrar disso. Amém. Gostaria só de pontuar aqui com tudo aquilo que vocês falaram, para a gente lembrar sempre de que a essência do ser humano é a mesma, né? As pessoas, elas sentiam e talvez os pensamentos, os desejos, os anseios eram iguais como são os nossos hoje em dia. Mesmo a gente vivendo nessa modernidade, a gente precisa tanto de Deus quanto eles precisavam, né? E como é bonito ver que para todos os atos de Deus existe sempre uma preparação, né? A gente viu da semana passada para cá como Deus, ele preparou a vinda, né, o Pentecostes, a vinda do Espírito Santo, assim, como um marco para nós e uma lição até hoje, né? Então, que a gente acredite nesse Deus. Às vezes a gente é tão imediatista e quer que as coisas aconteçam assim no nosso tempo, mas tudo acontece no tempo de Deus e é sempre por uma razão, né? Uma razão muito boa, né? Então que a gente tenha essa esperança, essa confiança, né, do poder de Deus na nossa vida e que tanto você como eu, como nós aqui, possamos diariamente pedir o Espírito Santo na nossa vida, que assim como o Juliano falou, vai facilitar muito, né, os nossos atos, os nossos propósitos, né, e tudo aquilo que a gente quer melhorar. Eu agradeço muito a participação de vocês no estudo dessa lição. Espero que vocês possam vir mais vezes compartilhar conosco. Viu? Eu só peço então que o Juliano faça uma palavra de oração para que a gente termine essa lição, então. Convido você que está em casa, que está nos assistindo através da internet, que compartilhe conosco dessa oração, elevando o seu pensamento a Deus neste momento. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos, porque o Espírito Santo, o teu Espírito Santo poderoso, que participou da criação desse mundo, e que até hoje participa da criação de novas criaturas, nos foi prometido, e as tuas promessas não podem faltar, não podem falhar. A nós, Senhor Deus, e a todos que nos assistem nesse momento e que oram conosco, nós imploramos o derramamento do Espírito Santo. Amém. Nós imploramos o batismo do Espírito Santo e que esse não seja apenas um evento isolado em nossa vida, mas que seja diário, todos os dias, que todos os nossos pensamentos e desejos sejam levados cativos à tua vontade e que o nosso coração de pedra seja transformado num coração tocado e habitado pelo teu Santo e bom Espírito. Apenas assim, ó Deus, conseguiremos concluir a obra que o Senhor nos deixou, que o Senhor deixou para a sua igreja, de iluminar este mundo com a sua mensagem. Nós te agradecemos porque a porta do céu está aberta e o Espírito Santo nos é enviado pelaquele que nos salvou, Jesus Cristo. Obrigado pelo estudo dessa lição e continue nos abençoando no estudo de todas as lições deste trimestre. É o que nós imploramos por Jesus. Amém. 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 Foi uma alegria ter tido a tua companhia conosco no estudo dessa lição. Lembrando que você pode acessar os nossos cultos ao vivo todos os sábados a partir das 10 horas da manhã e também aos domingos e quartas-feiras a partir das 19h30. Tenha um dia muito feliz e abençoado. Fica com Deus.